Alimento Diário, série Gálatas, o único evangelho, o Evangelho de Cristo. Livro 1, Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Autor, Pedro Dong. Semana 1, tema, Introdução. Leitura bíblica desta terça-feira. Atos, capítulo 6, versículos de 3 a 10 e capítulo 26, versículos de 9 a 12. Versículos para ler com oração. Atos, capítulo 6, versículos 10 e 15. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. A pressão da tradição judaica. Na igreja em Jerusalém, aqueles da seita dos fariseus que haviam crido no Senhor criaram um partido, conforme fica claro neste versículo de Atos capítulo 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Por um lado, é uma alegria saber que muitos sacerdotes obedeciam à fé. No entanto, isso resultou num partido que adicionou outro evangelho ao que Pedro e os apóstolos pregavam. A tradição judaica passou a exercer forte pressão sobre a igreja, principalmente após a morte de Estevão, pois até então a igreja em Jerusalém era cheia de vigor, com o Espírito realizando milagres e sinais. Estevão era um dos diáconos, escolhido para atender às necessidades operacionais da igreja em Jerusalém, a fim de poupar os apóstolos, que precisavam concentrar-se mais na oração e na palavra. Sendo um diácono, Estevão era cheio do Espírito Santo. Leia Atos, capítulo 6, versículos de 3 a 5. De graça e poder, fazendo prodígios e grandes sinais entre o povo. Leia Atos, capítulo 6, versículo 8. Ou seja, ele dava liberdade para o Espírito atuar por meio da palavra dos apóstolos, de maneira que seus opositores não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Leia Atos, capítulo 6, versículos 9 e 10. O Espírito estava com Estevão, que lhe permitia operar por seu intermédio. Diante disso, não podendo resistir ao que Estevão falava, o texto registra, em Atos, capítulo 6, versículos de 11 a 15. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas e depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. A pressão dos judeus contra a igreja ocorria porque os que creram em Jesus abandonaram os costumes e a lei de Moisés. Essa pressão era muito grande já na época de Estevão. Portanto, sua morte ocorreu porque, assim como os demais, ele não mais pregava a tradição dos judeus e os costumes de Moisés. A igreja seguia outra direção, a direção do Evangelho de Cristo. Logo após a morte de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Confira Atos, capítulo 8, versículo 1. Essa perseguição foi muito cruel. O apóstolo Paulo, após sua conversão, relata em Atos, capítulo 22, versículos 5, 19 e 20, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Eu disse:
Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Paulo ainda recebeu a autorização dos principais sacerdotes para colocar muitos santos na prisão, e contra eles dava seu voto quando os matavam, obrigando-os inclusive a blasfemar. Leia Atos capítulo 26, versículos de 9 a 12. Assim vemos como a perseguição que surgiu contra a igreja em Jerusalém após a morte de Estevão foi algo muito traumático, triste e cruel. O aumento da pressão contra a igreja reforçou a ideia de que, para não atrair tanta perseguição dos judeus, a igreja deveria condescender com os costumes dos judeus, mostrando que não abandonaram a lei de Moisés e que continuavam a praticar a circuncisão. Foi por causa disso que os líderes da igreja cederam e modificaram a vida da igreja em Jerusalém depois dos relatos de Atos capítulo 15. Amado ouvinte, não cedamos às pressões e às perseguições por causa do Evangelho. Permaneçamos firmes pelo único Evangelho, mesmo que isso nos custe a vida. De acordo com o áudio que você acabou de ouvir, sugerimos que você pegue um papel e anote, à luz da palavra, a direção e a admoestação.